Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. A gente falou um pouco de variedades, a gente falou do círculo, a gente falou de algumas cartas no círculo. Alguma coisa específica em relação a isso que vocês querem que eu repita? Ou eu posso ir direto para a próxima carta, que é o que a gente está acostumado a chamar de coordenadas polares? E eu descobri que o livro ficou em casa. Tudo bem, mas você não lembra então o que não fazia sentido? Acho que o livro anunciou de um jeito estranho. Posso pegar o... Aqui, ó. À direita da linha. Isso. Que ele foi dar o mesmo exemplo Do círculo. Do círculo. Só que aí ele tinha definido aqui como o 1. Uhum. E aqui ele definiu como 2. Ok. Aí, beleza. Aqui ele tinha definido como todo x e y. Olha, foi para todo x maior que 0. Isso. Uhum. E aí... Só para dizer, enquanto ele vai escrevendo, eu evitei usar x e y para a gente não confundir, por isso que eu usei a e b, para a gente não confundir com o parâmetro na carta, tá certo? Porque senão parece que já está numa carta, e você vai para outra carta, fica um negócio meio estranho, mas pode continuar. E aqui ele mapeava alguma coisa em y. Isso. Só que aí, esse daqui que ele tinha definido com o 2... Mapeia em x. Sim, só que aí no final ele mapeava em y de novo. Era exatamente isso daqui. E era x menor que 0, né? Isso. Nesse caso, foi isso daqui. Porque aí eu não sabia se ele estava confuso ou se ele estava errado, mas ele ficou... Bom, tudo bem, esse também mapeia em y. Não, só que... Peraí, deixa eu pensar. Esse também mapeia em y, e por isso que eu fiz aquela anotação hipercarregada para vocês, em que eu botei um mais e um menos aqui, para diferir quando que o y é uma coordenada da carta da esquerda para quando o y é uma coordenada da mapa da carta da direita, entendeu? Porque se você não bota essa distinção, realmente as coisas ficam confusas. A gente vai fazer umas continhas hoje, vocês vão ver que se você não botar uma notação pesada, você só vai conseguir fazer essas contas depois que você tiver muito traquejo com aquele tipo de arsenal. É que na verdade estava desse jeito, porque a ilustração estava assim, aí estava o 2, aí estava enunciado desse jeito, aí aqui ainda estava mapeando em y de novo. Tá, bom, honestamente eu precisaria ver o livro para te dizer exatamente o que está acontecendo. Mas o que eu posso te adiantar é que você pode... as cartas que eu escrevi não são únicas. Existem várias maneiras de escrever as cartas. Talvez ele tenha feito uma coisa diferente, talvez você não tenha entendido alguma coisa na anotação. Mas eu posso olhar de novo e na próxima aula você me traz se ainda for uma dúvida. Beleza. Pode deixar aí. Aqui, ó. Pode deixar aqui. Pode deixar. Você fala em carta, você está... É como se você estivesse, por exemplo, transformando uma coordenada cartesiana em uma polar. É isso que uma carta faz, por exemplo? Uma carta, ela pega um aberto e leva em coordenadas. Digamos que essa variedade seja tridimensional, certo? Então você pode pensar o seguinte, você pode pensar que essa carta aqui, ela vai ser esse aberto, mapeado aqui, de forma que esse ponto vem na origem, por exemplo. Uma outra carta pode ser da seguinte forma, eu tenho a carta aqui, digamos, Φ1, aqui eu tenho uma carta Φ2, que também leva no meu R3, claro, tá? De forma que se eu pegar aqui Φ1, ou seja, coordenada em 1, associada a uma coordenada em 2, vai ser uma coisa do tipo x mais um certo, digamos, posição x0. Tá certo? E nesse caso não era o mapa? Isso, Φ é o mapa. Eu estou pegando um ponto x aqui, nesse sistema de coordenadas, eu estou voltando para cá, e estou pegando esse mesmo ponto e pegando com a coordenada dele no mapa Φ2. E eu estou dizendo para você que... Desculpa, eu estou fazendo o contrário aqui, né? Estou pegando um ponto aqui, x. Então, só para melhorar a anotação, eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse cara aqui de y, tá? Eu estou pegando esse ponto y aqui,
Eu vou chamar de coordenadas aqui de y e coordenadas aqui de x. Lembra que uma coordenada é um elemento do R3. Tá? Você tem que pensar numa sequência ordenada com 3 números. Mesma coisa para o y. Tá? Eu estou dizendo que se eu pego esse y aqui, subo para cá e pego a coordenada desse mesmo y na carta φ1, a expressão que eu tenho é essa. Tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo, desculpa. Tá? O que eu estou dizendo é que essas duas cartas são simplesmente uma deslocada à origem em relação à outra. Tá certo? Então, eu posso fazer isso aqui. Então, eu posso pegar esse mesmo cara e mapear ele botando origem em vários lugares. Aquilo é mais ou menos o que eu falei para vocês. Eu posso pegar essa sala, posso pegar um sistema de coordenadas cartesiano, mas pode dizer que a origem é ali, que a origem é aqui, que a origem é aqui do outro canto, tanto faz. Tá certo? Todas essas cartas são equivalentes e elas são simplesmente uma translação rígida de uma em relação à outra. Tá certo? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui com uma carta psi. E eu posso pegar essa carta psi, vamos dizer que nossa variedade seja o próprio R3. Tá certo? Eu pego esse cara psi aqui, que vai me levar em 3 coordenadas, R3. E aqui vocês têm que tomar cuidado, porque aqui pode ser, por exemplo, que esse cara seja θ, esse cara seja φ e esse cara seja R. Tá certo? E que um mapa, né, psi menos 1, ou φ, vamos pegar o φ1, psi menos 1 de R, θ, φ, seja igual, lembra esse cara que vai ser um trio ordenado, né? Porque ele pega uma coordenada daqui, leva para lá e pega as coordenadas aqui. Esse cara aqui pode ser, por exemplo, R seno θ cosseno φ, R seno θ seno φ e R cosseno θ. Tá certo? É uma transição de cartas. São 3 coordenadas. Só que aqui, por exemplo, esse aberto aqui, que mapeia todo o meu espaço, porque o meu espaço é o próprio R3, então uma carta em R3 tem uma relação de 1 para 1 com R3, trivial, tá certo? E esse cara aqui pode ser visto desse ponto de vista com aberto aqui. Mas olha o aberto aqui como é que ele é estranho. O meu θ, ele vai estar definido o quê? Ele vai estar definido de 0 a π. Tá certo? Que você tem que tirar esses 2 caras aqui. O meu φ, eu posso botar de menos π a π, ou de 0 a 2π. Digamos que eu boto ele de 0 a 2π. Tá certo? E o meu R, ele está definido só de 0 até o infinito. Então eu estou mapeando R3 em um pedacinho, um cubo, que não tem as paredes e vai até o infinito. Um paralelepípedo, né? Que não tem as paredes e vai até o infinito. Tá certo? E é claro que para eu usar esse sistema de coordenadas é que eu preciso tirar a origem. Tá certo? Porque senão eu não tenho um aberto aqui. Porque senão esse ponto é igual a esse. Eu preciso tirar eles, porque senão não é aberto. Tá certo? Mas veja, isso tudo são 3 exemplos de cartas. Tá? Então, é difícil lidar com a abstração, porque realmente ela é estranha, porque ao mesmo tempo que nesse sentido você tem um movimento físico associado àquela mudança de carta, daqui para cá não tem movimento físico, é só uma mudança de descrição. Então realmente é não trivial se acostumar com essa abstração. Mas o mais profundo disso é que essas duas coisas que aparentemente são diferentes são matematicamente equivalentes. Tá certo? Deixa eu só ver se o ar-condicionado funciona, pessoal, que eu acho que tem que começar. Só mais uma coisa sobre isso que eu fiquei em dúvida agora, é que nessas duas cartas distintas, eu vou ter todos os pontos da variedade. Não. Eu vou, por exemplo... Nessa carta você tem todos os pontos da variedade. Quando você deu esse último exemplo. Uhum. Então, eu tenho que tirar a origem. Você pode pegar qualquer ponto. Esse cara aqui, ele vai mapear de volta, não no todo M, que é igual a R3. Esse cara aqui, ele vai mapear de volta no R3, removida a origem. Isso aqui é um aberto de R3, né? Isso aqui é um aberto de R3. Então, ele não mapeia de volta no todo R3. Não existe um... Certo? Ele é bidimensional ou ele é um R3 também? Como é que é? Tá vendo quando foi?
M, Ele é R2 ou ele é R3? R3. Eu estava pensando que era um bidimensional, estava levando para 3 dimensões, né? Mas tá certo. Mas isso é proibido ou pode? Pode, a gente vai ver daqui a pouco vários exemplos disso. Então, na verdade, o exemplo mais interessante que a gente vai usar o tempo inteiro, porque está associado a praticamente tudo que a gente faz em física, é quando você mapeia uma linha numa variedade, que é o que a gente chama de curva. Tá mais claro, pessoal, o papel das cartas, como é que elas são, o que elas fazem? No exemplo que você deu lá dos círculos, só para você deu a variedade, né? Que é o S1. Que é o S1. Esse S1, ele é a variedade de uma dimensão? S1 é um nome. Tá? S1 é um nome que a gente dá para uma... É porque, na verdade, a gente define uma classe de variedade chamada SN. Tá certo? S1 é uma dessas variedades, que é definida por aquela expressão que eu dei para vocês. Pares de números em R2, tal que x quadrado, ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1. Tá, e... O 1 já dá a dica de que aquela variedade é unidimensional. Por mais que na definição a gente use R2, na hora que a gente encontra as cartas, a gente descobre que ela é unidimensional. E a gente pegou um círculo ali, que era um R2, e descreveu uma variedade S1, que seria... É isso que fez no desenho? A gente chama a variedade S1 de círculo. Por mais que a gente também chame de círculo uma curva dentro do R2, ou uma mesma curva dentro do R3, já que ela, né, você pode fazer um círculo dentro do R3 também, só que você pode girar ele assim. No R2 você só pode mover ele. A gente usa a mesma palavra para duas coisas. Porque, por exemplo, no exemplo do eletromagnetismo, que você coloca no espaço, em cada ponto do espaço você bota um círculo, aquele círculo ele não está presente num R2 do espaço, esse R2 não existe. O que tem colado em cada ponto do espaço-tempo, nesse caso, é um círculo. É um pouco abstrato o que eu estou falando, a gente vai chegar lá um pouco mais perto disso, mas a ideia é que você pode ter variedades que são, por si só, não necessariamente imersas em outras. Tá? Só um pouco abstrato. Pensa que você tem uma formiga, né, aquele exemplo lá de uma formiga achatada vivendo na casca de uma esfera. Ela pode, né, uma formiga física matemática que pega lá as réguas dela e mede ali toda a geometria de onde ela habita. Ela consegue todas as informações sobre a geometria simplesmente medindo a superfície. Ela é totalmente relevante para ela o fato dela estar morando dentro de uma bola que habita um espaço tridimensional. Porque toda a informação sobre a geometria dela está ali. Então você pode fazer essa imersão, porque às vezes ela é conveniente matematicamente, ou para você imaginar o que está acontecendo, mas não precisa, porque toda a informação está contida na definição do que é uma variedade. Entendeu? Não sei se melhora. Não melhorar. Não? Mas assim, vocês estão no 3º ano, né? Então vocês estão fazendo uma transição de fase agora de Física 1, 2, 3, que vocês estão pegando só aquela coisa que vocês já viram lá no 2º grau e talvez vendo um pouquinho mais de matemática e tal, para um primeiro passo numa direção mais avançada, em que vocês começam a ver física de verdade, como é que as pessoas, as teorias modernas todas. Assim, eu acho que praticamente não tem teoria física moderna que não passe pela geometria diferencial, entendeu? Então, e são coisas bem mais abstratas e tal. Talvez o curso precise ser um pouco modernizado para que essa transição de fase não seja tão abrupta para vocês agora, né? Mas, de qualquer forma, é algo que vocês vão ter que se acostumar. E não tenham medo, é normal. Eu, quando cheguei nesse ponto, ou talvez até um pouco antes, eu comecei a estudar cálculo e falei, nossa, eu nunca vou entender isso aqui. E hoje é muito fácil, mas é treino, né? Então, a abstração é difícil, mas quanto mais você treinar fazendo exercícios, por mais que pareçam ser inúteis, quanto mais você repetir, mais aquilo ali se torna uma coisa presente, mais o seu cérebro começa a tratar aquilo ali de uma forma clara. E mesmo quando você fizer isso tudo, ainda demora um tempo. A maturidade vem com o tempo também. Então, fique tranquilo, não fique assustado, porque é muito abstrato, diferente, tá? Tenha paciência e exercício que a cabeça chega lá. Posso continuar, pessoal? Mas perguntem, tá? Essas perguntas são ótimas. Quanto mais vocês fizerem essa pergunta, se vocês quiserem fazer só uma aula só perguntando essas coisas, é ótimo para mim, porque
Se vocês não entenderem bem isso, vai ser mais difícil mais para frente. Então é melhor que a gente não avance enquanto vocês não tiverem ainda, pelo menos, uma ideia mínima do que está acontecendo. Tá? E também, às vezes, é necessário chegar num ponto mais avançado para entender um ponto mais simples. Tá? Porque às vezes as coisas parecem ser, por que ele está fazendo isso? Por que ele está definindo essas coisas? E só quando você vê elas sendo aplicadas e resolvendo um problema mais concreto, que você fala, então por isso que aquilo foi feito daquele jeito, para resolver esse problema agora, entendeu? Então, pessoal, ainda no S1, né, só lembrando para vocês que S1 é o conjunto dos pares ordenados AB, né, pertencentes a R2, tal que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. Certo? Então a gente vai fazer uma outra carta aqui, que a gente vai chamar de UP, tá certo? Esse UP, ele vai ser os conjuntos, os números A, B, pertencentes a S1, tá? Tal que AB não é igual ao ponto menos 1 e 0. Tá certo? Então eu tenho aqui. Mais precisamente, esse cara é só o aberto. A carta geralmente se refere ao par ordenado, em que você tem um aberto e um mapa. Tá? Mas às vezes eu vou abusar a linguagem e vou chamar isso de carta. Porque... Mapa é o aberto e carta. Carta é sempre igual a um par ordenado. Porque eu confundo bastante. Às vezes eu não sei se é mapa, se é carta, se é os dois. A carta é sempre o par ordenado, onde você tem um aberto e um mapa. Sempre o par ordenado. Tá? Mas a gente frequentemente, isso inclusive nos livros, vão abusar e vão chamar esse cara aqui de carta ou de carta. Pode falar. O S1 seria a variedade? S1 é a variedade. Isso. Tá? Mais tranquilo? Então, o aberto, eu vou definir um aberto para eventualmente definir sobre ele um mapa e então juntar as duas coisas e fazer uma carta. Certo? Então, eu começo definindo o aberto. Tá? Por favor, me freiem nessas coisas, porque às vezes o que é claro para mim não é claro para vocês e eu ainda não percebo o que não é claro para vocês ainda. Tá? Então, tá. Então, eu quero construir minha carta. Para isso, eu começo com o meu aberto. Tá? O aberto pertence à variedade. O aberto tem que pertencer à variedade, sim. Tem que ser um conjunto aberto na variedade. Uma coisa que eu fiz, quando você colocou o par ordenado ali, A e B, que é diferente de menos 1 e 0, menos 1 e 0 seriam os pontos que eu tiro. Isso. É o conjunto de todos os pontos de S1 que não são menos 1 e 0. Tá? Né? O S1 é o círculo, então você sabe, né, que você tem esses pontos aqui todos, e aí você está tirando esse cara aqui. Está fora. Você pode pensar que você pode pegar o seu círculo, você corta com uma tesoura e você abre ele numa linha. É esse cara aqui. Né? Então, esse cara aqui é o meu UP. Tá certo? Bom, eu posso definir agora meu mapa, tá? Que vai ser φ P de A e B, que vai ser, que eu vou chamar essa coordenada de θ1, tá ok? Né? Nesse caso aqui, um ponto é uma sequência ordenada de uma coisa só, então a gente geralmente não bota parênteses, tá? Mas seria o mais preciso botar um parênteses aqui, porque é um elemento de R1, tá? Então eu vou tirar o parênteses aqui, que no caso a gente define o mapa isso como sendo tangente inversa de B sobre A. Tá? Tomar um pouco de cuidado com a inversa da tangente, porque a inversa da tangente ela não é 1 para 1 no círculo inteiro. Né? Então por isso que você vai encontrar, inclusive nas implementações numéricas dessa função, uma outra função que se chama tangente menos 1 e que depende de B e A. Tá certo?
Como ele depende separadamente de B e A, eu uso os sinais para saber em qual quadrante está sendo o retorno, tá? E aí essa função ela é 1 para 1 neste aberto. Tá? Vocês têm que pegar ali, fazer o plot da inversa da tangente, ver o que acontece, vai para P sobre 2 quando for para infinito, blá, blá, blá. Vocês vão ver que isso funciona direitinho, tá bom? Mas você precisa saber dos dois sinais, porque se você não sabe dos dois sinais, quando B e A forem negativos, é a mesma coisa que quando B e A forem positivos. Então, o primeiro quadrante é igual ao terceiro quadrante, e o segundo igual ao quarto. O que aconteceria se você definisse um conjunto que, na verdade, seria a própria variedade? Então, nesse caso, você não iria descartar o ponto menos 1 e 0. O que aconteceria? Nesse caso, você estaria falando que, necessariamente, a sua carta ela tem que ser um mapa que leva abertos em abertos. Então, você está incluindo na topologia da sua variedade o conjunto círculo inteiro. Tá certo? Só que você não encontra isso na topologia da variedade. Então, você tem que mudar ou a topologia do R, que você está mapeando, ou a topologia da variedade. Porque esse conjunto não está entre os abertos. Né? Os abertos de R3 são todos os círculos, você pode pensar em todas as esferas tridimensionais sem borda, certo? E esses abertos não incluem o que você obteria no retorno aqui. No caso, você poderia fazer o seguinte, porque você pode fazer isso de duas formas. Você pode falar, não, eu posso incluir o ponto aqui e aqui. Incluo. Só que se eu incluir nos dois lados, eu vou ter dois pontos diferentes do meu aberto que levam para o mesmo ponto da variedade. Então, meu mapa deixa de ser 1 para 1. Mas você pode falar, não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aberto aqui e fechado aqui. Mas aí agora você está dizendo que um cara que é aberto de um lado e fechado do outro tem que ser um aberto na variedade. Só que esse cara não é aberto em R1. Então você está mudando a topologia da variedade. Tá? Você pode brincar com isso, mas isso é extremamente abstrato e demora um tempo para você ter maturidade para entender quais seriam as consequências disso na sua construção da sua teoria. Só chamar de polar, porque antes eu botei, o outro eu botei A positivo, A negativo, e esse eu botei P de polar. E por que o índice 1 do S não é embaixo? O índice 1 aqui? Porque a gente tem vários tipos de esferas, a gente tem esferas de N dimensões. Então tem a superfície da 1 esfera, é o círculo. Da 2 esfera é a que vocês estão acostumados, a superfície de uma esfera tridimensional. Da 3 esfera é uma superfície de uma esfera em 4 dimensões. Então, por exemplo, uma das possíveis topologias para o nosso universo é a 3 esfera. Né? Então, na verdade, não tem 3 posições cartesianas no universo, mas tem 3 ângulos. Certo? Você tem 2 ângulos para dar uma posição na superfície de uma esfera. Né? Na superfície de uma esfera imersa num R4, seriam 3 ângulos. Claro que é extremamente abstrato. Você precisa ver as contas, entender as consequências para ver o que significa isso. Tá? Mas é só para dizer por que tem esse 1 aqui. Porque existe o S1, S2, S3, assim por diante. Tá? Vocês viram isso em cálculo 1? Não, estou começando a mudar outra coisa, mas é um conjunto aberto. É um conjunto aberto. É um conjunto aberto, por exemplo. A, B, a gente geralmente chama, né? São todos os elementos dos reais que são maiores que A e menores que B. Tá certo? Assim, se vocês não entendem essas notações, pode me perguntar, pessoal. Por mais que seja uma coisa que vocês deviam saber, às vezes vocês precisam relembrar, tá? Esse cara aqui é o conjunto de 2 números reais entre A e B, incluindo A e incluindo B. Tá? Esse cara aqui são todos os números reais, incluindo A, mas não incluindo B. Certo? Pode falar. Quer dizer, quando você cita topologia de espaço, o que é topologia de espaço? Eu não tenho como te explicar o que é topologia, porque você precisaria de um curso para isso, mas eu vou tentar dar uma noção do que a gente faz com uma topologia, tá certo? Então, por exemplo, você tem a reta real aqui, tá certo? E aí você quer saber o seguinte, você não quer saber se esse ponto está distante desse ponto aqui, certo? Você quer saber, porque para você ter a distância, você precisaria ter uma medida dessa distância, tá certo? Mas você quer saber, em uma questão de proximidade,
proximidade, como é que eu posso dizer? Se esses pontos podem ser separados ou não. Tá certo? E aí você diz que esses pontos são separáveis quando você consegue traçar neles um aberto A que contenha o ponto P1 e um aberto B que contém o ponto P2, de forma que A interseção B é igual ao conjunto vazio. Tá vendo? Eu estou tentando dar uma noção de que esses pontos estão separados sem dar uma noção de medida deles. Tá certo? Agora, isso depende da minha noção de aberto e fechado. Tá certo? Se eu digo que... Porque a topologia de um espaço é a escolha do que você vai estar chamando de... Vai estar chamando, não. Do que você chama de abertos e fechados. Tá? Por exemplo, o que chama de topologia discreta são todos os subconjuntos possíveis daquele espaço. Então, tem um certo espaço, todos os subconjuntos deles estão presentes na topologia. Então, todo subconjunto é um conjunto aberto. Tá certo? E aí você vê que essas noções aqui mudam. Tá? Mas veja, eu quero que vocês entendam bem a abstração na noção de distância, que a gente constrói em cima de variedade diferenciável que está lá em cima. Isso é entender por que se abstraiu outros conceitos ainda muito mais básicos que ainda na física a gente ainda não mexeu neles, entendeu? A gente não teve não existe nenhuma teoria que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos relaxar um pouco a topologia do R3 para ver se a gente muda a consequência, né, sei lá, da dinâmica do que é que seja, da gravitação quântica e tal. A gente não fez isso ainda. A gente está mexendo o quê? A gente está mexendo na noção de distância, métrica e tal. Então, assim, é muito difícil tentar dar uma noção um pouco mais concreta para uma coisa que é tão abstrata que, né, é tão matemática. Mas, bom, no futuro, quem sabe, eu posso tentar pensar em alguma coisa melhor para falar para vocês. Só com dúvida que eu estou um pouquinho perdido ali atrás, mas aqui é o U. Ele não consegue mapear de uma vez o círculo, né? Uhum. Porque vai ter um momento que vai ser zero. Isso. Ele não mapeia todo o círculo. Exatamente. No caso de coordenadas polares, se eu faço uma transição de uma variedade para um espaço R3 com essas coordenadas novas, é o mesmo espaço R3 que engloba a variedade dessas novas coordenadas, ou são dois R3 diferentes? São dois R3 diferentes. Tá. Um é o seu R3, é a sua variedade. Tá certo? Digamos aqui, a melhor visualização física seria a sua variedade é o R3 que representa os pontos nessa sala. Tá certo? As posições, né, de partículas pontuais nessa sala. Tá? Esse ar está funcionando? Cara, será? Não sei, alguém está na reta do vento aí? Ai, caramba. Tá difícil, cara. Deixa eu ver. Às vezes não tá no modo. Tá no modo. Ah, não, peraí. Está no ventilar só, né? Tá, foi mal, pessoal. Escutei um trem, né? Bom. Tá difícil, né, pessoal? Isso só vai piorar. Deixa eu ver se... Será que ele fica menos de 18? Fica. A hora que vocês começarem a congelar, se isso acontecer, vocês me avisam. Tá, pessoal? Então, olha que legal. A gente mapeou esse cara aqui nesse aberto do R1, né, via esse mapa aqui. Naturalmente, é fácil você obter a inversa desse negócio aqui. Vocês podem ver facilmente que φ P menos 1 de θ1 nada mais é do que o par ordenado que vai ter aqui cosseno de θ1, seno de θ1. Tá certo? Será que você poderia ver isso? Eu estou com um pouquinho de dificuldade de enxergar isso. E θ menos 1 é isso aí. Deixa eu ver como é que eu deixo isso concreto para você. Eu não sei se seria matematicamente
usar o espaço R2. O R2, né? Tipo um diagrama. Sim, eu estou tentando fazer uma coisa intrínseca. Eu estou pensando se eu consigo pensar numa maneira que evite isso. Tá, o melhor que eu posso fazer para você é o seguinte. A gente precisa do quê? Né? A gente precisa, quem foi que perguntou mesmo? Pois é. Como é seu nome? José. Então, a gente primeiro precisa checar o seguinte. Dentro desses intervalos que eu estou definindo no meu aberto, essa função realmente ela é injetora e sobrejetora? A gente pode checar isso. Ou seja, você pode ver se, dado 2 pontos daqui, tá, existe somente um ponto na imagem mapeado para aquela função. Tá? Isso é uma questão só de você ver como é que são as propriedades da tangente inversa. Ok? Aí você pode checar facilmente que ela tanto é injetora como sobrejetora. Isso já garante para você, pelo teorema da função inversa, de que existe uma função inversa para esse negócio aqui. Ok? Para você construir ela na prática, eu diria que a melhor maneira de você construir ela na prática é você pegar a transição da carta polar para a carta, por exemplo, que contém o mapa φ a mais. Tá certo? Nesse caso, você vai encontrar uma coisa do tipo raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, vírgula, cosseno ao quadrado. Ou melhor, raiz de 1 menos seno ao quadrado, vírgula, cosseno ao quadrado. Não. Falei certo a primeira vez. Tá? Ou seja, quando você fizer a transição entre as duas cartas, mas isso é um exercício interessante para vocês fazerem, tá? Na hora que vocês fizerem a transição entre as cartas, você vai ver que ela vai tomar esse formato aqui, só que agora nas coordenadas, através das coordenadas da carta φ a mais. Ok? Eu ainda não estou satisfeito, peraí. Você entendeu a questão da injeção e sobrejeção? Você sabe o que são esses 2 conceitos, né? Bom, você pode fazer a conta algébrica, tá? Esse cara é um número real, tá? Você pode aplicar a tangente aqui, você vai obter então que tangente de θ é igual a B sobre A, tá certo? Ou seja, você tem um par aqui que vai sempre ser dado por AI tangente de θ vezes A, tá? E você sabe que esse par de números aqui tem que satisfazer a restrição para fazer parte do S1, ou seja, esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado tem que ser igual a 1. Então você sabe que A ao quadrado mais tangente ao quadrado de θ A ao quadrado tem que ser igual a 1. Tá certo? Você pode abrir tangente como sendo seno sobre cosseno, e aí você resolve esse cara aqui, você vai encontrar que, né, você vai botar o cosseno aqui, bota o A em evidência, esse cara vai ficar 1 mais, fica assim, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, sobre cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Tá certo? E aí você, bom, esse cara aqui vai ser igual a 1, então seu A ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de θ, tá? Como eu falei para você, se você fizer só essa conta, você chega no máximo que A ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de θ, tá certo? Para você ver que o sinal certo é esse, você precisa avaliar em todas as cartas e ver que de fato isso vale em todas as cartas. Tá? Naquela carta A+, A-, B+, e B-. Tá certo? Porque aí você vai ver que o ângulo certo vai te levar na carta certa. No ponto certo da variedade. Então, eu quero testar isso para um aberto 1 e um aberto 2. Você pode. É uma maneira. Talvez tenha uma maneira mais fácil ainda, tá? Mas. Porque assim, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da matemática, se você prova que essa função aqui é injetora sobre ejetora, acabou. Né? Você não precisa se preocupar com nada, você tem garantia de que a função existe. Mas é claro que, como físicos, a gente não quer que a função exista, a gente quer saber qual é ela, né? E aí a gente quer construir. Aí depois eu faço a mesma coisa que eu fiz, né?
Não, acabou. Acabou, porque você sabe que B é igual a A tangente de θ. Tá certo? O meu φ, ele tem que mapear todos os pontos do aberto em R. Uhum. Só que, por exemplo, se o A for igual a zero, tem uma definição do φ. E o A está dentro do aberto. Porque não tem definição. Porque essa função aqui ela é bem definida. Ela mapeia infinito num ponto bem definido no R2. Desculpa, no R1. Mas o A pode ser zero. Pode. É estranho, mas acontece. Tá? Por isso que às vezes essa anotação é melhor, tá? Porque aqui fica, porque de fato, estritamente falando, isso aqui está errado, porque aqui eu só poderia mapear metade. Eu não poderia incluir o termo de A igual a zero. Tá? Então seria o mesmo aberto do U a mais. Tá certo? Se eu quiser incluir todos os pontos, exceto a borda esquerda, aí eu tenho que usar essa função aqui. E essa função não é igual a isso aqui. Tá certo? Essa função aqui, ela dependendo dos valores aqui, ela tem uma forma funcional diferente. Tá certo? Justamente porque ela mapeia todos os pontos de forma correta. Tá? Tanto que as implementações numéricas que você vai encontrar no seu computador, na biblioteca padrão do Python, do C, é dessa função aqui. Geralmente chama ATAN2. Tá? Isso. Arco tangente que a gente chama. Não. O mapa que você precisa para fazer a associação entre pontos do aberto e da S1 é esse aqui. Se você botar tangente aqui, você vai ter outra coisa. Como que eu cheguei nessa tangente aqui? Não, veja, isso é o que eu estou usando para construir o mapa. Esse é o meu input, entendeu? É o que eu estou colocando no problema para definir um mapa. Parece mágica, mas como ele estava falando, seu nome? Felipe. O Felipe estava falando, isso aqui tudo é óbvia indução daquilo que a gente já sabia de R2. Tá certo? Só que eu estou fingindo que eu não sei de nada daquilo, construindo como se eu soubesse, como se eu não soubesse, entendeu? Isso, eu posso pegar e falar o R2, no R2 eu tenho uma curva que está colocada dentro do R2, eu posso pegar uma coordenada dentro de R2, fixar o valor de R e encontrar curvas. Na verdade, vocês vão ver que eletromagnetismo a gente faz isso o tempo inteiro. A gente cria um sistema de coordenadas adaptado, sempre tem que ser tridimensional para ser de 1 para 1 com R3, né, ou com aberto de R3, aí a gente fixa uma coordenada. Agora a gente está descrevendo só a casca da esfera, né, só, digamos, uma caixa de pílulas que o Griffiths gosta tanto, então só a superfície da caixa de pílulas, assim por diante. Então é um truque para você construir subvariedades, é naturalmente você construir um sistema de coordenadas na sua variedade e amarrar uma coordenada. Outra coisa que eu não chamei atenção, que queria ter chamado, na hora que pediram para eu fazer aqueles mapas, aqueles 3 mapas diferentes do mesmo aberto, com coordenadas diferentes, é que no primeiro e no segundo a noção de espaço vetorial era útil. Porque a gente sabe mais ou menos que, né, somar 2 vetores aqui no R2, no R3, quando a gente estiver se referindo a pontos do espaço, a gente sabe que soma 2 aqui, aí sabe que o terceiro vai ser a soma desses vetores e assim por diante. Agora, o que é somar um vetor de R θφ com outro vetor de R θφ? Ou seja, R1 mais R1, R2, θ1 mais θ2, θ3 mais θ3. Φ1 mais Φ2. Entendeu? Não tem sentido geométrico evidente. Então, o caráter de espaço vetorial se perde no momento em que você aproxima de coordenadas arbitrárias. Tá? Ok. Ficou mais fácil aqui, pessoal? Então vamos falar em funções e variedade. Nossa, mas ainda bem que eu não tinha ligado corretamente o ar-condicionado, porque eu estava pensando aqui que se fosse do jeito que estava, na hora que chegasse o verão, eu estava frito. Bom, exatamente.
Funções. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma função f, ela é um mapa de M em R, por exemplo. Certo? A gente naturalmente pode definir f, dada uma carta e o mapa da carta, a gente pode definir f de φ-1 de x como sendo uma f de x, onde agora f é um mapa de Rn em R. E qual a vantagem de eu ter um mapa de Rn em R? Eu posso definir derivada, eu posso definir tudo que eu sabia fazer com funções em R, de Rn em R, agora eu posso fazer com funções da variedade em R. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente só está levando de verdade aquela noção para a variedade quando a gente prova que o que é que seja que você está definindo na representação local não depende da carta. Certo? Se você faz uma definição em que, se você definir usando uma carta φ, dá uma coisa, e se você definir usando uma carta φ2, dá uma outra coisa, então aquilo não é uma estrutura levada para a variedade. Tá ok? A gente está sempre usando esse truque de pegar uma coisa definida na variedade, usa a carta para definir essa coisa em RR, né, de um R qualquer, um outro R qualquer, um RN, um RL qualquer, tá certo? E aí aqui a gente sabe derivar, integrar, fazer um monte de coisa, e a gente, de certa forma, está usando isso para induzir essas operações que a gente sabe fazer aqui, tá certo? Mas isso, de fato, só induz uma noção na variedade quando aquilo que você definiu aqui não depende da carta que você usou. Você definiu usando uma carta, mas se você tivesse usado qualquer outra carta, o resultado daquilo que você está fazendo não mudaria. A gente vai ver um exemplo disso, com sorte, ainda hoje. Tá? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um F1 de x1 para diferenciar uma coisa da outra, que é simplesmente minha f bola φ1 menos 1 de x1, tá? E eu posso ter também f2 de x2, que é igual a f bola φ2 menos 1 de x2, tá? Isso aqui, pessoal, aquilo que vocês já estão fazendo o tempo todo na vida de vocês. Vocês estão pegando ali temperatura na superfície de uma esfera. Você pode pegar isso em coordenadas cartesianas ou isso em coordenadas esféricas, fica muito mais fácil, basta tomar o R fixo e aí você tem as temperaturas definidas em linha para qualquer θ φ, tá certo? Então você pode fazer a mesma função usando duas cartas diferentes. E a gente pode simplesmente usar de que essas funções são inversíveis, de que f1 de x1, que é isso aqui, pode ser escrito assim, ó, f, aí eu vou botar aqui um φ2 menos 1 bola φ2, isso aqui é identidade, tá certo? Ou seja, eu tenho a variedade, aí eu tenho meu φ1, eu tenho meu φ2, eu tenho meu Rn aqui, eu tenho meu Rn aqui, tá certo? Eu posso simplesmente falar o seguinte, ó, esse cara aqui, ele pega um ponto, leva para cá, e depois ele pega esse mesmo ponto e traz de volta. Isso tem que ser a identidade. Então, eu tenho o direito de botar a identidade onde eu quiser. Tá? E eu pego esse cara aqui, φ1. Tá? Desculpa, o φ menos 1, que é o que estava aqui. De x1. Só que isso aqui, ó, agora eu posso pegar essa identidade, pegar um pedaço dela e olhar que isso aqui é o meu f2 de x2. Tá certo? Aí a gente abusa um pouco da linguagem e, novamente, se confundir vocês, me falem que eu faço mais explicitamente. E a gente obtém o quê? Que aquele cara ali, ó, é f2 de x2 de x1. Tá certo? Onde eu estou usando essa anotação para não ter que ficar escrevendo φ2 φ bola φ1. Né? Isso aqui é uma função de x que me dá um certo y. Tá? Um x1 que me dá um certo x2. Tá? Que eu estou chamando isso aqui agora de x2 de x1. Tá certo?
o menos 1 também, né? O fio. Eu tô aplicando no caso a tangente. Seria, eu tô pegando da minha variedade e aplicando. O φ1 menos. menos. Eu o sentido que eu tô indo. Entendeu? Não tá muito claro para mim. Então, ó, esse tipo de diagrama ele é muito usado em matemática e talvez seja útil para vocês. Vocês têm variedade, vocês têm φ1 que leva no Rn, vocês têm φ2 que leva em outro Rn, tá certo? E vocês têm esse diagrama fatorado aqui por essa curva, por essa seta, que é φ 2 menos 1 bola φ1. Deixa eu ver se está certo. Isso, essas funções são inversíveis, tá? Então, ela pode vir para cá. Então, tá vendo? Eu estou fazendo isso aqui e estou fazendo isso aqui. Não dá um ponto Nesse aqui, subindo para a variedade e descendo para outro Rn. É porque eu acho que nessa anotação não fica claro da onde eu estou partindo. É porque a direção das setas confunde. Como esse mapa é inversível, ele pode estar com as setas para os dois lados. Então, esse de baixo pode ser tanto esse, quanto também pode ser o φ1 menos 1 bola φ2, que é esse mapa descendo aqui. Tá mais tranquilo? Pode repetir como você chegou à conclusão do X2? Não é conclusão, é uma definição de notação. Eu estou só fazendo o seguinte. Isso aqui, ó, é uma notação para f de tudo que tiver aqui, tá? Esse cara aqui é a identidade. Eu botei a identidade aqui, mas depois eu vi que isso aqui nada mais é do que a minha definição de f2 de x. Então, é f2 de x que vai ter como argumento o que é que seja que esteja aqui. O que está aqui? A transição, que é o φ menos 1, φ1 menos 1, φ2, agindo em x1, que é justamente esse cara aqui. Tá? O de baixo. Estou em φ1, estou em x1, desço para cá e subo para cá. Eles são e não são o mesmo, no mesmo sentido de que x, y, z é a mesma coisa que r θ φ associado àquele x, y, z. São dois rótulos diferentes para a mesma coisa. Mas são diferentes, porque são dois rótulos diferentes. Mas eles rotulam a mesma coisa. Então você está confundindo o fato de eles rotularem a mesma coisa com o fato deles poderem ou não serem ser a mesma coisa. Não, o que garante que um pode ser mapeado no outro é o fato de ambos serem mapas para as mesmas coisas. Porque eu estou sempre subindo para a variedade e indo para o outro. E daqui eu estou sempre usando a minha conexão que eu tenho com a variedade para conseguir fazer um mapa entre essas coisas aqui. Então, se isso aqui for banana e laranja, eu posso associar banana e laranja porque ambas bananas e laranja estão associadas à mesma coisa concreta em M. Banana e laranja só para falar que pode ser coisas radicalmente diferentes. Não que banana e laranja seja radicalmente diferente. Como é que tá, pessoal? Professor, só depois daquele passo da última linha para esse F2 Então, eu vou apagar e vou escrever de novo. Então, ó, eu vou escrever o lado direito, tá? Quer dizer, eu vou escrever tudo. F1 de x vai ser igual a f bola φ1 menos 1, que é uma função, avaliada no argumento, que é tudo que está aqui para frente. Que é φ2 bola
F1, tá certo? Que é uma função de Rn em Rn avaliada em x1. Tá? Usando a notação mais convencional de função. Isso eu estou rerrotulando, é uma definição, não é uma igualdade. Tá? Eu estou simplesmente usando um sinônimo para isso aqui que eu chamo de F1. E isso aqui eu estou usando como sinônimo x2. Por mais que eu saiba que isso pode confundir vocês com a situação de x2 é um ponto e não uma função. Aqui x2 é uma função e não um ponto. Tá certo? E aí, para isso não ter essa ambiguidade, eu sempre, claro que nesse tipo de situação, eu tenho que botar o parêntese na frente para que fique evidente que x2 é uma função. Tá? Como isso aqui não é uma álgebra, a gente não tem multiplicação entre pontos, então vocês não podem confundir isso como sendo o x2 vezes x1. Isso, obrigado. Aqui é... Ah, não, aqui é 2. 2, 1. Obrigado, pessoal. Ficou mais claro? Ok. Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora que mudou o 2 ali embaixo, tem que ser 2 também, né? Caramba. Um erro resultou em vários. Então, provavelmente não sou um bom físico teórico. Diz que um bom físico teórico sempre erra o sinal 2 vezes. Posso continuar, pessoal? Então tá. Bom, espero que isso aqui deixe um pouco mais claro, essa questão da função e do mapa local da função, tá? E agora a gente vai falar de mapas gerais entre variedades. Eu estou usando essa notação que abusa um pouco. Só me fala, então, falar mesmo, aqui F1 de x, ele é a função da... Você quer saber o que é isso? Não, F1 mesmo. Ah, isso aqui Porque o x... é uma função de Rn em R. Ah, tá. É isso aqui. É uma função de Rn em R. Ah, Tá? E o x é um ponto. É um elemento do Rn. Daquele Rn daquela carta. Isso foi abstrato. Né? É um ponto daqui. x1 é um ponto daqui, que foi levado para cá, que desceu para cá e definiu isso aqui. Essa flecha diagonal é basicamente uma forma que a gente pode usar para cortar caminho. Como é que é? Essa flecha diagonal, que seria, por exemplo, F2, inverso de F2, bolinha F1. Uhum. Seria uma forma de cortar caminho, se quiser passar desse R para aquele outro. Sim, e mais que isso. Quando a variedade tem essa estrutura, quer dizer, ela sempre vai ter essa estrutura, mas quando essa estrutura é dada por funções de Rn em Rn, que são k vezes diferenciáveis, isso atribui à própria variedade o que a gente chama de uma estrutura diferenciável k. Tá? E aí vocês podem estudar um pouco sobre isso, eu acho um tema super interessante, que existem, às vezes, maneiras limitadas de colocar estruturas diferenciais em variedades. E eu posso estar falando besteira, porque eu estou saindo um pouco numa tangente, mas, se eu não me engano, eu acho que são as variedades tridimensionais, são as únicas variedades que existem, eu acho que, infinitas formas diferentes de você colocar estruturas diferenciais nela. Isso não acontece em 2 dimensões, nem 4, nem 5, nem 6, por diante. Tem alguma coisa... Vocês vão ver que, pelo menos na matemática pura, existem muitas coisas estranhas que acontecem quando a dimensão é 2 ou 3, ou 3 ou 4. Tá? Mais alguma coisa? A variedade é diferenciável por causa desses mapas? Isso. Quando os mapas de uma certa variedade têm essa propriedade de serem diferenciáveis k vezes, a gente diz que a própria variedade é diferenciável. Então não depende dos mapas em si, mas... Não pode depender de 2 mapas particulares. Tem que ser quaisquer 2 mapas quando
definidos no mesmo aberto, ou pelo menos numa interseção diferente de zero dos mesmos abertos, precisam ser diferenciáveis k vezes. Você vê que é mais forte, né? Não basta eu encontrar 2 mapas, eu preciso provar que quaisquer 2 mapas têm essa propriedade de diferenciabilidade, que é bem mais complicado matematicamente. A relação dos mapas precisa ser de 1 para 1, né? Sim. Isso. Pelo menos na interseção dos abertos onde eles estão definidos. Estou gostando, pessoal. Vocês estão fazendo bastante pergunta. Posso pagar aqui? Então, vamos supor agora então tem um mapa, eu tenho uma variedade que eu vou chamar de N, tá? Eu tenho uma variedade aqui que eu vou chamar de M, ok? E eu tenho um mapa que eu vou chamar de Y, tá? Mapa Y, deixa eu botar um Y melhor aqui, ele leva um ponto de N, um ponto de M, tá? Por enquanto não precisa ter uma estrutura, não precisa ser injetora, não precisa ser sobrejetor, não precisa ser nada, tá? A gente tem também, então, um mapa local, Φ, levando no nosso Rn, tá? E aqui eu tenho um outro mapa, levando num RL. Não, estou fazendo o contrário. N e L. Tá? O mapa não é local porque ele só tem conexão com apenas uma das variedades? Quando que eu falei local? Eu falei local quando eu falei? O mapa local. Não, isso aqui o que eu quero dizer é que a carta é definida no aberto aqui e no aberto aqui. Eu estava falando da carta. Eu posso ter falado errado, mas o que eu queria dizer é que a carta, o mapa local é porque a carta é sempre, em geral, definida no aberto. E, em geral, é impossível que esse aberto seja exatamente igual à própria variedade. No caso, a carta Y e a... O Y não é carta. O Y não é uma carta, ele é um mapa entre variedades. Ok. Tá. Y é uma carta, um mapa, apenas, e também é um mapa. É também um mapa, que faz parte da carta que leva esse, vamos chamar aqui de U de L maiúsculo, e esse aqui leva esse U, né? Essa aqui é a carta, eu fiz errado, pessoal, só para diferenciar, tá? Psi e Φ. Ambos saem do mesmo aberto? Não, porque não. Esse está definido aqui e esse está definido aqui. Não, ok, é o Y e o Φ. Uhum. Sim, eles saem da mesma variedade de N? Isso. E depois vem para o mesmo cara aqui, vem para esse aberto U aqui. Ok, tá. Ok. Professor, eu sei que você está mas eu estou também entrando numa dúvida aqui se o mapa entre variedades, então eu estou pegando toda a variedade e estou mapeando Não necessariamente toda toda. a variedade, eu estou pegando um aberto dessa variedade. É isso, estou pegando um aberto. Isso. Eu poderia ser mais preciso, dizer que esse cara está definido num aberto, e esse aberto onde esse cara está definido tem uma interseção com esse aberto L, onde está definida a carta Psi, e está levando num ponto de M que está dentro de um aberto, que é o U, que está sendo levado no Rn pelo Φ. Pode explicar então essa última parte que eu tenho confuso. É porque, como o Y não precisa ser um mapa global, no sentido de que levar toda essa variedade numa porção dessa variedade aqui, então ele precisa ser pelo menos definido num aberto aqui. E é claro que esse aberto tem que ter interseção com o meu aberto que compõe o Psi e faz uma carta, para que faça sentido eu pegar coordenadas aqui e compor com o meu mapa. Tá? Então, o mapa Y é definido em um aberto que leva em outro aberto. Isso, exatamente. E aí eu estou pegando cartas que estão dentro desses abertos, de onde ele está saindo para onde ele está chegando, para poder encontrar coordenadas do que está acontecendo. Tá? Então a gente pode muito bem agora escrever Φ bola Y bola Psi menos 1. Tá? Eu vou botar coordenadas, eu vou chamar de Y em Psi aqui, tá? Vou chamar coordenadas aqui de Y e aqui de X. Tá certo?
Então, naturalmente, esse cara aqui vai ser um ponto daqui, que é Rn, tá? E onde y é um ponto de Rl. Tá? Então, eu estou pegando aqui uma função agora de Rl em Rn. Tá certo? Quando esses caras não têm a mesma dimensão, é fácil ver que... É fácil ver, não. Vocês podem tentar imaginar que isso está definindo em M uma hipersuperfície. Tá? Veja, uma hipersuperfície pode ser uma curva. Certo? Se L for igual a 1, a gente chama esse tipo especial de hipersuperfície de curva. Quando o L é igual a 2, a gente chama esse tipo especial de hipersuperfície de superfície. Tá? Uma hipersuperfície é esse tipo de mapa aqui. Uma hipersuperfície ela pode ter qualquer dimensão. Ela pode ter dimensão 1, que é uma curva. Ela pode ter dimensão 2, que é uma superfície. Ela pode ter uma dimensão 3, que é um volume. Certo? Como é que... Desculpa? Então, é um pouco assim, você poderia falar o seguinte: até agora, professor, pelo que você falou, isso aqui pode ser uma loucura total. Porque pode. Eu não falei nada sobre essas propriedades ainda dessa composição aqui. Tá? Isso é um mapa. Então eu posso falar o seguinte: eu pego pontos daqui e estou levando pontos aqui de forma totalmente desconexa. Um ponto vai para um lado, o ponto infinitesimalmente ao lado vai para outra região da variedade e assim por diante. Tá certo? Quando a gente diz que essa representação local do y é diferenciável e suave, ou seja, tem infinitas derivadas, por exemplo, então você vê que isso precisa ser contínuo. Tá? No sentido agora mais impreciso da palavra, mais intuitivo da palavra. Então, imagina que eu estou pegando uma variedade unidimensional e estou levando numa variedade tridimensional. Tá? Então, se eu estou levando pontos numa variedade unidimensional numa tridimensional, naturalmente, na tridimensional, isso vai ser uma linha. Uma sequência de pontos que tem que estar uma do lado um ponto do lado do outro. Tá? Como é que é? Esse L que você falou de RL, você falou que uma vai ser uma curva, dois vai ser uma superfície, três um volume. Ele vai progredindo, pode ser 4, 5, 6, infinitamente? Pode. Pode explicar de novo esse diagrama? Eu tenho uma variedade aqui, N, que ela é L-dimensional. Eu tenho uma variedade M, que ela é N-dimensional. E eu estou definindo uma função entre essas duas variedades. Do ponto de vista meramente topológico, eu posso dizer que esse mapa aqui ele é contínuo. Tá? No sentido da topologia, é o mesmo que já é o que eu preciso para que eu não tenha aquela desconexão entre os pontos. Tá? Deixa eu dar um exemplo por que eu estou falando de conexão de ponto. Pensa naqueles mapinhas de conjuntos que vocês viram lá no segundo grau. Então tem esse ponto do conjunto, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá certo? A gente fala assim, uma função, digamos, bijetora é uma que leva um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e assim por diante. Tá certo? Uma função em que você diz que esses pontos estão próximos, em algum sentido, precisa levar em pontos próximos aqui também. Tá certo? É claro que se você não tiver nenhuma imposição sobre essa função, ela pode ser assim. Esse leva aqui, esse leva aqui. Isso é a mesma coisa eu pegar uma linha e fazer um mapa dela no espaço tridimensional e esse ponto vem para cá e o ponto infinitesimalmente do lado está do outro lado da sala. Então é um mapa totalmente maluco. Tá certo? Poderia fazer isso. A imposição de que essa função aqui é contínua impede que eu faça esse tipo de loucura. Tá certo? Restringe o tipo de mapa, de que mapas contínuos entre variedades. Tá certo? Então eu posso variar a dimensão. Se a minha dimensão aqui for maior do que aqui, você vê que eu estou jogando fora parte da informação do que eu tinha no N. Por exemplo, eu estou mapeando o espaço tridimensional numa linha. Mas não ao contrário. Se N for maior que
N for maior que L, Aí você não daria uma referência. pode ter ainda, porque eu não botei nenhuma restrição sobre o Y. Eu posso simplesmente dizer que, por exemplo, todos os pontos que o Y mapeia todos os pontos da sua variedade unidimensional no mesmo ponto de M. Nada me impede de fazer uma função constante nesse sentido. Oi? RN de nariz. Eu já estava estudando implementado, a gente estava no Tá? Veja, pessoal, isso aqui é uma ferramenta, assim, é um canhão, tá? A gente vai usar ela para matar uns passarinhos, tá? Então a gente vai restringir e tal. E assim, a gente pode cavar nisso aqui, tirar muito mais informação, mas pra gente, a gente vai estar mais interessado em curvas, e das curvas as noções de tangente, das noções de tangente as noções de campos vetoriais, e aí a gente consegue começar a construir as noções de geometria euclidiana que a gente está acostumado, para induzir os operadores diferenciais e ver as aplicações físicas, tá? Mas assim, isso aqui você pode usar até para mecânica quântica, tá? Você pode reescrever mecânica quântica num arcabouço de geometria diferencial e fica super interessante, tá? Se alguém tiver curiosidade, tem um curso de teoria quântica de campos e espaços curvos que eu dei e eu ainda vou continuar, que está lá no meu site, tá? No YouTube. Teoria quântica de campos em espaços curvos. Mas é bastante geometria diferencial e baseado em muita mecânica clássica. Então, porque mecânica quântica é basicamente isso, né? É mecânica clássica, um bocado de geometria diferencial e uns passos que ainda as pessoas não entendem. Quer dizer, ninguém entende direito. Tá? Professor, eu estou com uma dúvida aqui em notação. Por que você não coloca o VGRN em FL? Poderia fazer isso? Ou Daqui? em vez de falar RN, eu poderia falar RL? Aqui não. Não? Não. Porque eu estou trazendo para pontos de RM, de M. E M tem carta em RN. Não. Peraí, eu acho que eu copiei errado. Ah, tá. Eu acho que eu copiei errado. Tá, deixa eu olhar de novo. Ali é N, o minúsculo. N minúsculo. L, N de nariz. L, N de nariz. Ah, tá. Agora. E aquele N lá em cima, maiúsculo, é da variedade só. Ah, isso tá. Foi isso que. Tá. Eu devia ter feito a variedade M com dimensão M e a N com dimensão N, tá? Talvez fosse um pouco mais intuitivo. O N maiúsculo e o L, resumindo, então tem a mesma dimensão, seria? O L? O L Não. minúsculo. O L minúsculo, ele define, de certa forma, como isso aqui eu estou dizendo que é uma carta em N, implicitamente estou dizendo que N é L dimensional. Tá? É o problema da finitude das letras no alfabeto, tá, pessoal? Ali o X é R, né? Ali nos mapas que você colocou Lá atrás ainda? aí eu acho que na verdade. Ah, aqui, o X, isso. Isso ali é RN, né? Navio. É N? Como que Não, é N, professor? Ah, é N. Ah, pra mim era N. Tá, esse é um N. São N. Esse é um N. São N. Faz seu N. N maiúsculo e N minúsculo. Tá errado o meu N? Tá certo, né? Mas só estranho, né? Talvez. Tá. Parece um N mesmo? Parece um N maiúsculo. N, Ah, entendeu? Aquele N lá da variedade. claro. Tá, É entendi. questão de escala. Tá. Verdade. Esse é mais redondinho, mas aí também eu pedi demais pra vocês. Tá ok, pessoal? Deixa eu continuar aqui só pra gente chegar numa coisa mais legal pra bugar a cabeça de vocês e vocês têm que pensar pra próxima aula.
Então a gente vai pensar aqui, num caso especial, em que a gente diz que a nossa variedade N é o R1. Tá? Nessa situação, a gente agora tem um aberto de R1, tá certo? Vou chamar aqui R1. A gente bota aí de menos epsilon a epsilon, sem nenhuma perda de generalidade, já porque o R é todo homogêneo, né? Ele não tem diferença em pontos dele. Um certo ponto zero aqui. E eu tenho minha variedade M de Maria. Na verdade, o correto é eu botar uma coisinha extra aqui, porque os símbolos de variedade, geralmente você bota em negrito, né? E você tem esse mapa daqui para cá. Então, você tem uma curva dentro da variedade, que é dada pelo mapa aqui, que eu vou chamar de meu mapa Mi. Eu espero que o Mi seja diferente o suficiente do M e do N. Tá? E aqui o meu Mi, eu vou colocar Mi de T. Tá? T é a coordenada trivial aqui nessa variedade. Tá? No sentido de que eu vou pegar um ponto da variedade e vou dizer que o próprio ponto da variedade é a coordenada. Porque a minha variedade já é o R. Tá? Não preciso introduzir uma carta aí. Tá? Poderia, para ser absolutamente preciso, mas não precisa. Tá? Até que tudo bem, pessoal? Então, essa variedade M, Isso. ela é necessariamente da mesma dimensão de R1? Não. Não, eu só estava mapeando. Isso, eu tenho um segmento aqui do R e eu estou mapeando ele aqui no espaço tridimensional, por exemplo. Então, esse segmento aqui ele vai virar uma curvinha aqui dentro. Mi de T, isso. Né? O Mi de T ele vai ser um elemento de M, tá? Aqui, bom, deixa eu ser preciso. Isso é Mi, é um mapa. Este ponto aqui é Mi de T. Melhor, né? E o ponto em R é T, seria isso? Isso, exatamente. Isso, vamos dizer que esse aqui seja o ponto T que está sendo levado aqui pelo o Mi também. Então a gente pode colocar coordenadas nesses caras aqui. Digamos que eu pego um aberto aqui e com o mapa desta carta eu venha para cá. Então eu tenho aqui um R, N de nariz, e aqui minha carta Φ1. Tá? E eu posso escrever Φ1 de Mi de T. Tá? Eu vou escrever esse cara aqui como sendo X1 de T. Coordenadas no RN de nariz associadas à curva Mi, eu chamo de X1 de T, que é aquilo que vocês estão acostumados a fazer lá desde do cálculo 1, física 1, tá bom? Que é a posição da partícula no espaço, F igual a MA, né? O F aqui é a derivada segunda desse cara, assim por diante. O A, né? Eu posso também, muito bem, fazer um outro mapa com Φ2, levando em outro RN de nariz aqui. Ok? Você vai ter uma curva aqui, que é essa curva X1, e eu posso muito bem fazer Φ1 bola, mesma curva de T, igual a X2 de T. É outra representação local da mesma curva, pode falar. Isso, claro. Tá? É representação local em carta diferente da mesma curva. Tá? E a F2 ela vem da. A F2 vem do mesmo jeito que a F1 vem dessa curva aqui. Curva, né? Isso. Vocês provavelmente já escutaram falar disso aqui como transformações passivas. Não? Vocês não viram transformação passiva e ativa na mecânica? Vocês viram mecânica geral? Ah.
Quem já viu mecânica geral não viu a noção de transformação ativa e passiva. Mas assim, você faz transformação de sistema de coordenadas ou se você faz uma transformação no espaço. Ou seja, a diferença é o seguinte, eu estou fazendo um experimento de física, lá no laboratório. Estou pegando aqui o meu carrinho, estou botando a bolinha aqui, um trilho, bota a bola, ela corre e cai. Certo? Agora eu vou dizer que eu estou descrevendo esse meu problema com a origem aqui, ou vou descrever esse meu problema com a origem ali. Isso é uma transformação passiva. Tá certo? Só que eu posso pegar o meu experimento e vou pegar, mexer, andar com ele para cá, botar ele aqui e fazer de novo. Isso é uma transformação ativa. Tá certo? É importante, matematicamente são equivalentes as fórmulas, só que fisicamente são diferentes. Bom, e tem uma série de coisas importantes associadas a isso. Tá? Tudo bem com as curvas? Então, a transformação passiva, no sentido que eu estou mudando só a descrição da curva, mas a curva é a mesma. Professor, eu não estou conseguindo enxergar muito bem qual é o significado disso ali, do φ1 igual a t igual a x1 de t. Desculpa. Eu tinha pensado para mim que eu não ia usar essa anotação. Peraí. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos abandonar essa anotação. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de R1 de T e de R2 de T. Tá? Desculpa para quem já copiou, mas nas páginas da frente eu tinha mudado a anotação, eu tive que reescrever minhas notas por causa disso, porque eu acho que isso ia confundir bastante vocês. Porque eu já falei do x1 como sendo uma coordenada, eu já falei do x1 como uma função de x2, quando eu estou fazendo uma transição de uma carta para outra, e aqui eu estava chamando o x1 uma terceira coisa. Aí eu pensei, nossa, vai ser demais, deixa eu chamar esse negócio de R. Tá certo? Seria o quê? Vamos pegar aqui t igual a 0. T igual a 0 me leva no ponto P. Digamos que o ponto P seja esse cara aqui. Pega as coordenadas do ponto P. Eu vou ter um certo x1, x2, x3, x4, x5 associado àquele ponto. Agora eu pego t mais delta t. Encontro um pzinho aqui do lado, que eu vou chamar de Q. Um outro ponto aqui do lado, que eu vou chamar de Q. Pega as coordenadas desse Q. Vai ter um outro valor de x1, outro valor de x2, outro valor de x3. Essa função, que é as coordenadas mudando quando eu mudo o ponto daqui, eu estou chamando de R. Tá? Explicitamente, R é uma sequência ordenada de N números. Né? Então, R1 de T é igual, como elemento de Rn de nariz, que varia como função do tempo. Isso aqui é R11 de T, R2 de T, até R1N de T. Tá ok? Você falou anteriormente sobre a transformação passiva e esse φ1 e φ2. Eu poderia dizer que seria equivalente, por exemplo, φ1 sendo uma transformação de uma sendo coordenadas cartesianas e φ2 como, por exemplo, certo? Pode ser? Duas representações de uma mesma coisa. Aí num você vai ver como é que x1, x2, x3 serão, digamos, as posições medidas em metros da partícula muda com o tempo, e no outro você veria como é que, dado que a origem é ali, quanto que o raio mudou no tempo, quanto que o θ, que é o ângulo, né, digamos, desse cara aqui com o eixo Z, e depois o φ, que é, sei lá, um ângulo qualquer que a gente bote aqui no plano XY, entendeu? Agora eu vou ter R de T, φ de T e θ de T, e quando eu andar na minha curva, qualquer curva aqui, ela vai ter coordenadas R, θ, φ. Certo? Ficou legal? Professor, eu não consigo entender o R1 como essa sequência coordenada. Que é como... T é um elemento dessa variedade. Ele é mapeado pelo Mi em um elemento de M. M é uma variedade que tem pontos. Cada ponto é uma variedade, pode ter associado a ele uma sequência de números em Rn dado uma carta, que é esse aberto U aqui, e o mapa φ1, que leva pontos desse U em Rn. Então, para cada valor de T, eu tenho um ponto, e para cada ponto eu tenho uma coordenada. Isso está condensado, essa informação está condensada aqui.
Esse cara aqui é a primeira componente da função do mapa Mi projetado pela carta φ1 neste Rn aqui. A noção de variedade é mais elementar que R1, né? Mas aqui parece que eu posso utilizar R1 para definir uma variedade. Eu diria o contrário, eu diria que R1 é mais elementar do que variedade, tá? Mas no caso, R1 é uma variedade de forma trivial, no sentido de que uma variedade é um conjunto de pontos que você pode atribuir a esse conjunto de pontos mapas que levam esses pontos num certo Rn. Só que R1 já é um Rn, é o próprio R1. Então eu posso fazer um mapa trivial que pega simplesmente um ponto de R1 e leva nele mesmo e chamar isso de carta. Então é uma maneira muito complicada de definir R1, mas ele é uma variedade de forma trivial, nesse sentido. Tá? Mas é útil a gente manter essa noção, porque a gente vai definir coisas do tipo que a gente chama de... eu não sei a melhor tradução para isso, tá? O termo em inglês é push forward e pull back. Então é empurrar para frente e puxar para trás, não sei. Tá? Então, por exemplo, essas noções, elas são noções que você te permite levar estruturas geométricas de uma variedade na outra. E a gente vai usar muito isso. Tá certo? Então, é bom manter a nomenclatura de variedade por causa disso. Porque essas estruturas matemáticas, uma vez introduzidas para qualquer variedade MN, a gente pode usar para o caso das curvas. Tá certo? Posso prosseguir, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Professor, só quero perguntar mais uma coisinha. Quando você escreveu Nzão igual a R1, você está dizendo que... Naquele exemplo que eu estava dando, agora o meu Nzão é o R1. Eu estou localizando isso aqui para o caso onde meu N é R1. A sua variedade é o R1. Minha variedade N, aqui tem duas, né? No caso, eu estou localizando e especificando quem é N. Para dar esse exemplo. E meu L é esse abertinho aqui do meu R1. Né? Então. Agora vamos dar um pulo numa outra direção por um instante e depois a gente volta para a geometria. Vocês já ouviram falar de classes de equivalência? Já? Ninguém. Então a gente vai ter relação de equivalência, tá? Então uma relação de equivalência, ela pode ser definida com axiomas básicos, tal qual você define um espaço vetorial e tal. A gente não vai entrar nos detalhes e meandros do que é uma classe de equivalência, a gente não vai usar isso profundamente, mas eu quero que você tenha uma noção do que se trata, tá? Então eu vou dar um exemplo de classe de equivalência e depois vou usar esse exemplo para construir o que eu quero construir na geometria, tá bom? Então vamos lá. Eu digo que A é equivalente a B, e aí eu estou usando isso para definir o significado desse símbolo, tá? Isso é a definição da equivalência. Eu digo que A e B pertencente aos números naturais, tá? A é equivalente a B se A menos B é igual a 4M para M pertencente aos naturais. Tá? Estou dizendo que existe uma relação de equivalência. Essa relação de equivalência é bem definida. Se vocês procurarem depois os axiomas, você vai ver que ela satisfaz todos os axiomas necessários. Tá bom? Eu digo que A é equivalente a B se A menos B é igual a 4M.
É totalmente arbitrário, tá, pessoal? Eu poderia fazer qualquer outro tipo de classe de equivalência. Isso aqui é só uma escolha para dar uma noção palpável para vocês do que significa essas classes de equivalência. O que significam, tá? Então vamos lá. 0 é equivalente a 4? Sim ou não? Sim. Então, 0 é equivalente a 4. Tá certo. 4 é equivalente a 8? Né? Então, eu posso fazer isso aqui. 12, também é equivalente a menos 4. É equivalente a menos 8. Então, dada essa relação de equivalência, 0 é equivalente a 4, equivalente a 8, equivalente a 12, certo? 1 é equivalente a 5, equivalente a 9, é equivalente a 13, equivalente a menos 3, equivalente a menos 7, tá certo? Claro que eu dei só alguns exemplos, tá? De forma alguma eu vou exaurir, porque não tem como escrever infinitos números. Tá? Então, a gente também tem 1 é equivalente a 2 equivalente a 6, equivalente a 10, equivalente a menos 2. 3 é equivalente a 7, equivalente a 11 e equivalente a menos 1. Eu consigo encontrar mais algum outro número natural que eu ainda não representei? Natural. Números naturais. Oi? Esse espaço ele não representou em nenhuma dessas 4 vezes. Isso. Não, né? Todos os números naturais estão em uma dessas 4 coisas aqui. A gente vai chamar essas coisas de classes de equivalência. Todos os elementos dos meus conjuntos, do meu conjunto, onde eu defini minha relação de equivalência, que são equivalentes, fazem parte da mesma classe de equivalência. Tá certo? Então, eu vou chamar a classe de equivalência de 0, é a classe de equivalência de todos os números que são equivalentes a 0. Então, por exemplo, aqui é igual àquilo que a gente tinha botado lá. É igual a próprio 0, menos 4, 4, menos 8, 8 e assim por diante. A classe de equivalência de 1 é igual a mesma coisa. 1, menos 3, 5, papapá. Tá? E assim por diante. Os naturais positivos e negativos. Bom, você está pensando nisso aqui, né? Tá. Não, são os inteiros todos. Tá? Então eu tenho aqui as minhas 4 classes de equivalência. O número que eu estou escrevendo dentro do colchete é importante? Bom, sim, porque sem ele você não consegue montar uma relação com os pais e você pode criar sua classe. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, a classe de equivalência de 0 é igual à classe de equivalência de 4. Tá certo? Então, esse número que a gente está usando dentro do colchete, a gente chama de representativo da classe de equivalência. Tá certo? O que é a classe de equivalência? Para que serve isso? É uma estrutura matemática totalmente arbitrária que eu estou introduzindo aqui para vocês. Mas para que serve isso? Todos são múltiplos de 4. Sim. Mas são todas as classes de possíveis números diferentes que são múltiplos de 4. Sim.
Então, é como se eu estivesse extraindo do meu conjunto original aquela informação. A classe de equivalência está mais ligado a, obviamente, a relação de equivalência do que ao próprio conjunto onde você está aplicando ela. É como se você estivesse tentando filtrar aquela informação daquela equivalência de dentro do seu conjunto. Tá? Por que eu estou definindo isso aqui? Porque a gente não tem tempo agora, quer dizer, tem mais 1 minuto. Porque a gente usa esse conceito para definir o que é uma tangente a um ponto. Tá certo? Usando somente estruturas geométricas. Então a gente definiu o que é uma curva, a gente vai definir uma classe de equivalência de curvas que tem uma certa característica, mas a classe de equivalência de curvas, ela em si vai ser uma tangente, porque ela está extraindo das curvas uma informação. Da mesma forma que aqui eu estou extraindo dos números uma informação. Se ele é múltiplo de 4, de qual grupo de múltiplos de 4 ele pertence. Tá certo? Então a gente faz uma construção puramente abstrata do que é um vetor tangente, tá? Que dá uma noção bem geométrica do significado dele. A gente está simplesmente extraindo das curvas o que elas têm de comum quando elas passam por um ponto. 2 curvas passam por um ponto e tem uma mesma tangente, 2 curvas passam pelo mesmo ponto e não tem a mesma tangente. As que têm a mesma tangente sintetizam aquela informação do que é uma tangente a um ponto. Tá? Não depende de noção de derivada, não depende de nada. É totalmente geral, tá? E abstrato. Por quê? Porque na prática a gente usa outra coisa. A gente usa que as derivadas são operadores diferenciais. Que os vetores, né, que as tangentes são operadores diferenciais. Então, aquele vetorzinho que vocês estão acostumados, x-chapéu, ele na verdade é uma derivada. Só que se eu introduzo isso como o livro faz, eu acho que eu dou um nó na cabeça de vocês, porque vocês falam, pô, que diabo você está fazendo isso? Tá? Então, nesse ponto do livro, eu sigo o Chris Isham, que faz o quê? Define bem geométrico, por mais que abstrato, o que são derivadas, o que são tangentes, tá? E então, a gente prova a equivalência das derivações, que são essas derivadas, com essas classes de equivalência. E aí a gente nos permite usar essa notação muito mais poderosa da geometria diferencial, de vetores como operadores diferenciais. Tá certo? Que é a base de toda a geometria diferencial. Pelo menos assim, a base do sentar e fazer conta na prática da geometria. Tá bom? Bom, alguma dúvida? A gente acho que já passou da hora, mas se vocês quiserem perguntar. Não, a regra, ela vem do que você quer extrair da informação. Ela é uma ferramenta que você usa para fazer alguma coisa. Isso. Por exemplo, um trabalho que eu fiz recentemente, você quer definir o vácuo de uma teoria quântica. E aí, esse vácuo você define com umas certas variáveis, certo? Só que elas têm uma certa liberdade. É como se eu pudesse usar coordenadas de um tipo, de um outro. Mas eu quero extrair somente a informação sobre a definição do vazio. Então eu crio uma classe de equivalência de todas as coisas que equivalem à mesma noção de vazio. Entendeu? Então é uma coisa que você usa para construir, às vezes de um conjunto maior do que você gostaria, a informação que você quer. E aqui a gente vai tentar construir a informação de o que é tangente de uma curva. Certo? E a gente vai usar essa ferramenta classe de equivalência para definir isso. Como é que é? Isso quer dizer que você vai conseguir definir em todos os pontos da variedade um espaço vetorial que vai conter todas as tangentes a todas as possíveis curvas. E você vai descobrir que os vetores tangentes, eles habitam um outro espaço, que é o que a gente chama de fibrado tangente.